Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico para os jogos que teremos hoje no dia 11/11/2022. Alguns jogos ali, né, à meia-noite do dia 12/11/2022. Antes da gente começar aqui as nossas análises, sempre trazendo as nossas principais, né, tips para esses dias, para esses jogos aqui que a gente filtra e traz muita informação e conteúdo para vocês. Deixem o like no vídeo, vai ajudar muito a gente. É só clicar no botão de joinha que vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Para quem não conhece o Sexta de Trade, tem palpite aqui todos os dias a respeito dos jogos da NBA, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E aqui está o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais barato, né? Cobramos ali metade do valor da concorrência nesse valor mensal e menos da metade nesse valor aí da temporada. Pagando R$180, vocês ficam com a gente até as NBA Finals aí, né? Vão ser mais de 6 meses aí com a gente, sendo bem lucrativos. Beleza? Bora aqui para o primeiro jogo, Boston Celtics e Denver Nuggets, mas antes vou deixar o convite aí para vocês comentarem como foi o dia de vocês ontem, se vocês esperam algo para hoje, expectativas e tudo mais, se vocês estão com medo do Cleveland Cavaliers mais uma vez decepcionar, como o Dallas fez ontem, infelizmente, né? Acontece, mas a gente tem que levantar a cabeça e tentar fazer o nosso melhor dia após o outro. Bora aqui de Boston Celtics e Denver Nuggets. O palpite que eu vou trazer aqui para vocês para essa partida vai ser um palpite em pontos, tá? Porque é um jogo bem equilibrado. Eu gosto mais do Boston Celtics, ainda mais jogando dentro de casa. Acho que eles têm ferramentas melhores para minar o jogo ali, né? Ofensivo do Denver Nuggets do que necessariamente o Denver Nuggets para minar o jogo ofensivo do Boston Celtics. Mas eu acho que a linha tá baixa. Eu acho que dá para tentar pegar aqui a vitória do Boston no ao vivo. Mas eu nem vou deixar como palpite para vocês, porque a gente precisa de novidades na escalação para tomar uma decisão. Mas fato é que o over em pontos aqui é muito interessante. Acima de 224,5 pontos, na minha visão, tem muito potencial para essa partida, né? E eu vou trazer aqui para vocês o porquê que eu acredito nisso. Então, meu palpite será acima de 224,5 pontos nessa partida entre Boston Celtics e Denver Nuggets. Olhando aqui as lineups, né, a gente só tem notícia boa, com exceção da ausência do Brogdon, né, para esse tipo de pontos, já que o Robert Williams é essencial para a defesa do Boston funcionar e a gente não quer que isso aconteça hoje. Bom, é um jogo bem complicado e nenhuma das defesas são confiáveis a ponto da gente investir em vitória de qualquer um dos lados ou coisa do tipo, né? Mas isso também nos dá motivos para o over, apesar do Boston ter melhorado bastante nesse setor. Mas acima de tudo, temos duas das 5 melhores eficiências ofensivas da NBA. Boston é a primeira e joga dentro de casa. E o Denver é a 5ª melhor eficiência ofensiva da liga. Denver é o 5º time com mais turnovers por posse de bola. Isso pode gerar pontos de contra-ataque rápidos para o Boston, incendiado pela torcida e que cortam o relógio, né? Ou seja, você faz um ponto fácil em transição. De acordo com a nova regra da NBA, você não vai poder fazer uma falta para matar o contra-ataque, porque senão você vai ser punido, digamos que 2 vezes por isso. E a gente consegue economizar bastante o relógio com esse tipo de pontos. O Denver é o 7º time mais rápido da liga e isso pode gerar mais arremessos por jogo para os dois lados, né? Trabalhar ali com times com pace alto é interessante quando a gente já em tipo de pontos. Os últimos 5 jogos do Denver tiveram 231 pontos de média e os últimos 5 jogos do Boston tiveram 235 pontos de média por partida. Ambos os times estão entre os 6 melhores times em pontos por jogo da liga e por mais que a linha seja alta, creio que seja muito interessante se arriscar no over aqui. Lembrando, né, que o Boston Celtics aí é excelente nas bolas de 3, é um dos times que mais arremessa de 3 em toda a NBA, e o Denver Nuggets não vem se saindo tão bem defendendo esse tipo de arremesso. Por outro lado, o Boston Celtics ali tem alguns problemas nos rebotes, e o Nikola Jokic pode garantir alguns pontos de segunda chances ali, né, para a sua equipe. Então a gente tem encaixes favoráveis ofensivos das duas equipes. Como eu disse, o Boston é a equipe que mais faz pontos de 3 por partida em toda a NBA. O Denver Nuggets é o 9º, todos eles, os dois estão ali, né, no top 10. E quando a gente fala de eficiência, o Denver Nuggets também está ali no topo, assim como o Boston Celtics é o 3º colocado. Então, assim, muita bola de 3, defesas ruins, ataques muito bons, um ritmo rápido, o Marcus Smart pressionando ali, né, a armação do Denver Nuggets, que volta e meia acaba cometendo turnovers. Então a gente pode ter vários pontos de quebra de relógio ali e, consequentemente, ultrapassar essa linha de pontos para essa partida aqui. Beleza? Bora aqui para o nosso próximo palpite. O próximo jogo que a gente vai analisar aqui para vocês é Orlando Magic e Phoenix Suns. Algumas questões de escalação impede que a gente tenha aqui uma análise um pouco mais aprofundada e precisa a respeito desse jogo. Chris Paul é dúvida, é o jogador que facilita as jogadas ali de seus companheiros. Ele potencializa todos os jogadores, mas pode ser que ele volte. Cam Johnson tá de fora, titular importante dessa equipe do Phoenix Suns, e Banqueiro, o principal jogador do Orlando Magic e pontuador na temporada
temporada também é dúvida. Mas bom, a gente tem uma boa perspectiva aqui para um over também, mais um jogo que a gente vai trabalhar em pontos, vamos aqui de acima de 210,5 pontos para essa partida, acima de tudo se aproveitando que as linhas estão baixas, né? Lógico, o banqueiro voltando seria o ideal pra gente. O Chris Paul também na ativa seria muito interessante, mas ainda assim, né, a gente tem dois recortes distintos do Suns sem o CP3, né, que é um jogo bem under e um jogo bem over. Mas eu acredito que pelo momento recente do Orlando Magic, que tá jogando em casa, a gente pode ter um acima desse sim. Então vamos de acima de 210,5 pontos. Como eu disse, confiar nesse Suns desfalcado é perigoso. Tudo pode acontecer porque eles tiveram um jogo over e um under. Phoenix é a quarta melhor eficiência ofensiva da liga e o Orlando é a 10ª melhor nesse mês de novembro. Defensivamente, nesse mesmo mês, o Orlando é o quarto pior time defensivo e acho que com linhas baixas como essas nós podemos nos arriscar, já que temos dois bons ataques recentes, né, e pelo menos uma defesa bem abaixo da média, que é a do Magic. Para além disso, o Orlando é o quinto time que mais sofre bolas de 3 por jogo, com 14 bolas por partida. Mas nos últimos 3 jogos eles só pioraram e sofreram 16,3 bolas de 3 por jogo. O terceiro pior desempenho de toda a NBA. Em casa, Orlando é o time que mais sofre bolas de 3 por partida e o Suns é top 10 em eficiência nas bolas triplas da liga. Isso pode ajudar nas linhas da partida a subirem ainda mais. Outra coisa interessante, né, é que o Suns defende muito melhor o perímetro do que o centro, e o centro é onde o Orlando Magic mais gosta de atacar. Enquanto que o Phoenix Suns ele tem bons arremessadores de 3 no seu elenco, não tem tanto volume, mas como eu disse, eles têm uma boa eficiência e a defesa do Orlando de perímetro é bem ruim. Nesse mês, Orlando se tornou o 8º time mais rápido da NBA, o que significa muitos arremessos para eles e para seus adversários, sempre tentando acelerar o jogo e compensar um pouco da sua falta de qualidade. É isso que eles vão tentar fazer, principalmente para tirar o Chris Paul de jogo caso ele esteja em quadra, né? O Chris Paul gosta de um jogo mais lento, então assim, é importante você tirar o jogador ali mais talentoso do adversário de quadra, né? O Devin Booker é o grande pontuador, nesse momento é o grande jogador do Phoenix Suns, mas a gente sabe que o Chris Paul é quem tem história, é quem facilita as coisas e quem deixou essa equipe num degrau acima, né? Essas linhas foram superadas em 5 dos últimos 6 jogos do Magic e em 6 dos últimos 8 jogos do Suns. Acho difícil que isso não se repita, ainda mais se o Chris Paul voltar, já que ele potencializa todos os jogadores. Essa linha também bateu em 3 dos últimos 4 jogos entre Orlando Magic e Phoenix Suns em Orlando, então boas perspectivas para esse over aqui, que é o melhor que a gente pode fazer até que o Chris Paul volte, né? Caso ele esteja ali à disposição, eu acredito sim que o Suns é favorito, mas a gente vai precisar esticar muito a linha para poder ser lucrativo. Menos 3,5 eu considero até interessante, mas assim que falar, Chris Paul vai jogar, provavelmente essa linha de menos 3,5 vai estar pagando menos, então o ideal seria pegar no ao vivo, beleza? Bora aqui para nossa próxima partida analisada. Oklahoma City Thunders e Toronto Raptors. Sim, a gente sempre deixa algumas partidas aqui exclusivas para o nosso grupo VIP, então New York Knicks e Detroit Pistons será uma análise exclusiva para a galera do VIP. Participem lá se você não está participando, lembrando que muitas vezes a gente manda ali as melhores tips para o nosso grupo VIP, porque a gente está muito confiante, tem muitas estatísticas para poder privilegiar a galera que ajuda o nosso projeto a continuar acontecendo. Então New York Knicks e Detroit Pistons, assim como Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, são palpites exclusivos do VIP nessa noite. Mas de resto a gente vai analisar todos aqui. Tem jogo dos Cavs, tem jogo ali do Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunders, partida analisada agora contra os Toronto Raptors. Então não saia daí e deixa o seu like se você ainda não deixou. A gente nem estabeleceu a meta de likes para essa partida, para essa noite, né? 150 likes, vamos deixar aí a nossa meta padrão, clica no botão de joinha para ajudar muito a gente, beleza? Mais um palpite aqui que eu vou trabalhar com a questão de pontos, tá? Eu gosto aqui do Toronto Raptors, mas jogando fora de casa eu ainda preciso de mais tempo, apesar da gente já estar aí, né, longe na temporada, mas eu preciso de mais tempo para analisar eles sem o Pascal Siakam nessa questão de vitória, né, que eu acho um pouquinho mais delicado. Então eu vou trabalhar mais uma vez com pontos, dessa vez aqui eu vou no under do Oklahoma City Thunders, né? A gente investiu em 2 overs aí totais até aqui, mas agora aqui eu vou no under do Oklahoma City Thunders. A gente vai trabalhar aqui com abaixo de 112,5 pontos para o OKC. Abaixo de 112,5 pontos para o OKC é o meu palpite para hoje, jogável em até 110,5, mas eu acho que 112,5 é o ideal e também dá pra gente pegar no ao vivo essa mesma linha pagando bem melhor. E eu vou trazer a seguinte argumentação aqui para vocês. Bom, eu continuo confiando muito nessa defesa do Toronto e tendo os 2 pés atrás com o ataque do Oklahoma City Thunders. Essa percepção se prova real, já que o OKC não tem um bom aproveitamento ofensivo por 100 posses de bola. Toronto é um dos times mais lentos da liga, isso pode reduzir o número de arremessos do Oklahoma, que precisa de arremessar bastante
para poder ser produtivo. Toronto e OKC estão no top 10 de melhores defesas da liga, então pode ser uma batalha defensiva, apesar da ótima eficiência no ataque dos Raptors. O Oklahoma é o quarto pior time em eficiência ofensiva da NBA, isso é um bom indício de que eles só pontuam bem porque arremessam muito. Isso compensa contra defesas ruins, mas nem tanto contra boas defesas. Você precisa selecionar um pouco melhor os seus arremessos, né, para poder ferir defesas de fato muito boas. O OKC é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo e é o segundo pior em aproveitamento de bolas de 3 da NBA. Como eu disse, top 10 com menos bolas de 3 por jogo, né? Inverti aqui a tabela. Quando a gente fala em aproveitamento, eles são o segundo pior. Beleza? Nos 5 jogos que fez fora de casa, o Toronto sofreu 102 pontos de média até aqui. O Oklahoma não superou essa linha nos últimos 3 jogos seguidos contra o Toronto Raptors. O Toronto é a 8ª melhor defesa de paint da liga e isso pode ser negativo para o OKC, já que é onde eles mais têm facilidade em pontuar. Shai Gilgeous-Alexander, o melhor jogador do OKC, é top 15 jogadores com mais pontos no pick and roll, quando a gente fala do pick and roll, jogador que arma a jogada, né? E o Toronto é o segundo time que menos sofre pontos dessa forma e podem dificultar a vida do melhor jogador e pontuador do Oklahoma City Thunder para essa noite. Bom, a gente tinha indicado o Under ali no jogo do OKC contra o Milwaukee Bucks. Infelizmente, Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday ficaram de fora, o que acabou impossibilitando essa tip. Mas desde que ali o Toronto Raptors também esteja saudável, eu acredito que o Oklahoma vai ter dificuldades de pontuar. Se eles estiverem ali com Gary Trent Jr. e o Van Vliet, que são 2 armadores que pressionam bastante armadores adversários, eles podem fazer com que o Shai tenha que soltar mais a bola. E o Josh Giddey também. E mais do que isso, no garrafão, eles têm jogadores ali com uma envergadura muito alta, como por exemplo o Boucher, o OG Anunoby e também o Scottie Barnes, que podem dificultar a vida do Oklahoma, que não tem jogadores bigs para poder fazer um bom embate com esses atletas. Então acho que a gente tem um bom cenário aqui para o under do Oklahoma City Thunder, confiando acima de tudo na boa defesa do Toronto Raptors, né, o carro-chefe dos Raptors. Inclusive o Toronto ali, né, quando a gente parte para o seu banco de reservas, o banco de reservas ali, né, do Toronto Raptors também responde muito bem quando a gente fala de eficiência defensiva. Mais um fator ali, né, para a gente poder estar investindo neles, porque como eu disse, não importa quem tiver em quadra, né, ali na rotação, o Toronto Raptors tem uma ótima defesa e vai conseguir segurar os seus adversários que são pouco qualificados ali, né, do OKC, imagina os seus reservas. A gente pode observar aqui que é a segunda melhor eficiência defensiva entre os reservas na NBA, enquanto que o Oklahoma City Thunder tem um ataque ali, né, de meio de tabela quando a gente fala de seus reservas também, beleza? San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks em San Antonio, a próxima partida que a gente vai analisar, mas um jogo extremamente nebuloso, digamos assim, né? Assim como mais ou menos nos moldes ali do Phoenix Suns, que venceu o Chris Paul, Milwaukee Bucks vem ainda mais baleado para essa partida, o que pode ser um problema, tanto para nossa análise quanto para os resultados da equipe. Sim, dá pra gente dizer que pelo menos 3 titulares estão de fora do Milwaukee Bucks, os 3 melhores pontuadores também, e os 2 melhores defensores, sem sombra de dúvidas ali, né, junto do Brook Lopes, que é o único que vai jogar. Então, repito, Jrue Holiday, Chris Middleton e Giannis Antetokounmpo, os 3 melhores jogadores dos Bucks estão de fora. E o que sabemos de um time como esse? Muito pouco. Mas a gente sabe que os Bucks perdem defensores excelentes e fizeram um jogo bem pontuado contra o Oklahoma City Thunder na única noite em que jogaram dessa forma. Então, para a gente poder fazer a nossa análise, a gente vai ter que se apoiar acima de tudo nos números e nas informações do San Antonio Spurs, porque é o único time que a gente tem um recorte interessante para poder fazer uma análise e se basear em qualquer que seja a tip para essa partida aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos de um over em pontos, aproveitar que as linhas estão baixas, acima de tudo, para um jogo do San Antonio Spurs. O mercado está levando em consideração, ok, que o Milwaukee Bucks é a melhor eficiência defensiva da liga e tudo mais. Só que, gente, eles não são essa melhor eficiência defensiva da liga sem jogadores importantes, como repito, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday. Sem eles, não dá. Então a gente vai aqui de acima de 213,5 pontos para essa partida, jogava até acima de 215,5 pontos para a partida. Minha análise vai ser em cima desse 213,5, porque um 52 já é uma odd que eu considero interessante. Por que isso faz sentido? Repito, acima de tudo, a gente sabe como os Spurs podem se comportar dentro de casa. E eu acredito que o mercado nos deu linhas muito baixas, sabendo que o San Antonio sempre é agressivo e pouco dedicado defensivamente. Spurs é um dos 10 times com menos bloqueios por jogo, o que pode facilitar a pontuação de jogadores bigs dos Bucks, como o Brook Lopes, por exemplo, que terá de ser mais protagonista nessa noite. Spurs é top 10 em bolas de 3 por jogo e top 10 em aproveitamento de bolas de 3 por jogo. Então eles podem colaborar bem com essas linhas. A defesa dos Spurs é a segunda pior da NBA em eficiência, então por mais que os Bucks venham com muitas reservas, eles devem conseguir ao menos 100 pontos contra uma defesa ruim como essa.
San Antonio é o quinto time mais rápido da NBA, então teremos muitas posses de bola para ambos os lados tentarem pontuar bem. 9 dos 10 jogos dos Spurs na temporada superaram essas linhas de hoje, e precisamos nos apoiar nos números dos Spurs, já que são os únicos nos quais podemos nos basear diante de um Bucks tão novo, digamos assim. Creio que a loucura que os Spurs fazem os seus jogos ser, ainda mais dentro de casa, faz com que algum dos times cheguem em 110 pontos com tranquilidade. Então não vejo um jogo mal pontuado aqui de jeito nenhum, independente da qualidade dos jogadores que estiverem em quadra. Repito, não vejo um jogo mal pontuado aqui de jeito algum, independente da qualidade dos jogadores, já que o número alto de arremessos e as defesas ruins estarão ali, não tem como ficar em under. Estamos na terceira temporada mais bem pontuada da história da NBA. Sempre que tivermos uma boa oportunidade do over, a gente precisa investir, e é isso que a gente vai fazer aqui nessa partida entre Spurs e Milwaukee Bucks. Beleza? Pessoal, próxima partida que a gente vai analisar, partida aqui do dia 12/11 de 2022, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Bem, desde que o Darius Garland aqui foi adicionado à escalação dos Cavs, a defesa deles piorou bastante. A gente já esperava um pouco disso, porque o Donovan Mitchell não é um grande defensor, apesar de ter melhorado bem, e o Darius Garland é muito baixo, né? Então os dois podem ser explorados ainda mais jogando junto. Porém, o próprio Cleveland acreditava que ofensivamente isso compensaria. Então o mais importante, né, era eles vencerem bem. Só que eles não só perderam os últimos 2 jogos contra equipes que nesse momento eram inferiores a eles, como eles não estão conseguindo defender bem. Receberam várias críticas de seu treinador por conta dessa defesa ruim, porque eles sabem o que tem que fazer, mas eles só não vêm conseguindo. Então, a gente vai se aproveitar desse momento defensivo ruim dos Cavs e do Golden State Warriors e do bom momento ofensivo deles para, de novo, trabalhar com a linha de pontos. Para quem não conhece a gente não fica aqui só passando linha de pontos ou só linha de quem vence as partidas, não. A gente trabalha com aquilo que tem de melhor, sendo oferecido no mercado naquele momento e para aquela partida. E eu acho que não tem nada melhor para essa partida do que um over em pontos, inclusive, né, as linhas estão subindo aqui, tá todo mundo entrando nesse mercado. Ontem eu tava ali com uma odd de 1,60, pagando nesse acima de 222,5 pontos, por isso é importante ativar o sininho e se inscrever no canal para pegar as melhores linhas, né? Porque quanto mais cedo você pega, melhor. O pessoal vai entrando nos mercados, elas vão subindo. Então assim, vamos tentar pegar esse acima de 223,5 pontos. Dá para tentar pegar no ao vivo essa linha aqui pagando em torno de 1,70, tá? Dá para ficar de olho nisso no ao vivo, mas o pré-jogo, se você quiser entrar acima de 223,5 pontos, jogavam até acima de 225,5 pontos. É o meu limite, tá? Porque a qualquer momento, as duas equipes, a gente sabe que foram das melhores defesas na temporada passada e o Cavs recentemente também foi uma das melhores defesas. Eles podem voltar ao seu padrão, voltar a defender bem e, infelizmente, essa tipo pode não acontecer. Mas, no momento, o que a gente tem são 2 defesas ruins e 2 ataques bons, então vamos sim no over. Bom, o Cleveland não mostrou ter uma grande defesa nos jogos em que o Garland atuou, como eu disse para vocês, e mesmo que eles fossem bons, eu não acredito que os Warriors iriam pontuar mal, né? O Cleveland vem pontuando bem e vai enfrentar um time que defensivamente vive péssimo momento. Pode pontuar também com facilidade, mesmo fora de casa. Cleveland é o terceiro ataque em aproveitamento na NBA, e desde que Garland voltou, eles se tornaram a 6ª pior defesa. Golden State é a 7ª pior defesa desses 3 jogos também, mas a qualidade ofensiva deles se manteve, e ambos os times estão no top 7 de melhores eficiências ofensivas também. O Golden State é um dos 10 piores rebotes defensivos da liga, e Cleveland é top 3 em rebotes ofensivos em jogos recentes, o que pode garantir para eles pontos de segunda chance, graças aos seus jogadores altos, que atuam no garrafão, como por exemplo ali, né, o Jarrett Allen e o Evan Mobley. Golden State é o segundo time mais rápido da NBA, pode ter muitas posses de bola para eles e para seus rivais. O mais interessante é que ambos podem machucar uns aos outros. O Cleveland tem um time alto que pode tirar vantagem dos Warriors, e Golden State tem um time dinâmico que pode tirar proveito da baixa agilidade dos pivôs dos Warriors para defender o perímetro. Com isso, muitos pontos podem surgir. Então são 2 times de alto nível nas bolas de 3. Cleveland é o segundo melhor aproveitamento do perímetro da NBA e Golden State é o 4º time com mais bolas de 3 por jogo. Sem contar que estamos falando de 2 jogadores em quadra com média de mais de 30 pontos na temporada, Donovan Mitchell e Stephen Curry. Então o over faz todo sentido diante de 2 defesas ruins, que deixaram de ser confiáveis recentemente, né? E 2 ataques que continuam muito bem, continuam ali no topo, arremessam muito, né? No caso, o Golden State arremessa muito, o Cleveland Cavaliers é muito mais a questão da eficiência, né, necessariamente, do que quantidade de arremessos. A gente tem aqui o offensive rating das equipes bons, o Cleveland Cavaliers é o 3º melhor, e a gente sabe que o Golden State Warriors ali, né, pelo menos está na metade de cima da tabela em casa, deve ter ainda mais qualidade nos seus arremessos, na sua eficiência, ainda mais depois de um longo tempo sem jogar, né, o que significa para eles ali mais tempo para poder trabalhar, fazer ajustes e descansar, principalmente para eles, faz muita diferença, porque eles têm um basquete ali
bem dinâmico e complexo. É muito preciso, né, que eles descansem bastante para poder trabalharem bem as posses. Em relação à pontuação de 3, repito, o Golden State Warriors aqui é a quarta equipe que mais faz pontos de 3 e o Cleveland Cavaliers é a segunda melhor eficiência nas bolas triplas da NBA. Então, assim, muita bola de 3, qualidade individual dos dois lados da quadra, capacidade de ferir os defeitos defensivos uns dos outros ali, né, com o Draymond Green jogando no small ball e tirando um pouco do garrafão os grandes defensores do Cleveland Cavaliers, né, da zona de conforto. A gente tem ali muito poder ali ao ataque no garrafão, a infiltração, há também nos rebotes ofensivos do Cleveland Cavaliers, já que o Golden State Warriors tem um time baixo. Então, assim, é muito encaixe favorável para as duas equipes produzirem bem. Resta a gente torcer para que eles estejam com eficiência em dia. A nossa parte no pré-jogo a gente fez, que é nos basear nos números, né, e fazer o nosso mapa aqui mental de como deve ser essa partida. Então, acima de 223,5 pontos é o nosso palpite para esse jogo. Seguindo aqui para Los Angeles Lakers e Sacramento Kings. Aqui, finalmente, um palpite diferente. A gente vai de vitória simples, vamos de vitória do Sacramento Kings. E quando a gente olha aqui os lineups das equipes, a gente já tem uma boa informação e noção do porquê que isso faz sentido. Bom, LeBron James está de fora. Lonnie Walker e Anthony Davis são dúvidas, mas mesmo que eles não joguem, o King James é o melhor jogador do Los Angeles Lakers, né? E sem ele, não dá para confiar nessa equipe. Mas eu tenho também as minhas argumentações do porquê que isso faz sentido, tá? A gente vai aqui de vitória simples do Sacramento Kings com base nas seguintes argumentações. Já tá pagando ali em torno de 1,60, eu já acho bem interessante. E eu vou deixar uma dica para vocês no final em relação à pontuação para essa partida, para vocês ficarem de olho, tá? Vamos lá. O Sacramento vive uma ótima sequência e pode tirar proveito de sua superioridade nas bolas triplas de seus adversários. Os Lakers teve um jogo decepcionante contra os Clippers, que sequer é um time que pontua bem. Contra os Kings, eles podem ter ainda mais dificuldade de acompanhar eles na pontuação. Los Angeles é o terceiro pior time em pontos por jogo. Sacramento é top 10 de melhores times em pontos por jogo, né? Sacramento é o quinto melhor em bolas de 3 por partida, enquanto que os Lakers são o 29º. Sacramento é o 12º em aproveitamento nas bolas de 3. Os Lakers são o 30º, o pior da NBA. Sacramento é a 9ª eficiência ofensiva da liga. Os Lakers são o 30º, a pior da liga. Defensivamente na temporada, os Lakers são melhores, ok. Mas em novembro, eles estão em 28º defensivamente, enquanto que os Kings são 25º. Então o que os Lakers tinham de melhor, eles pioraram e as coisas equilibraram. E ofensivamente, não tem nem como comparar, os Kings são bem superiores. Outro bom número é que os Lakers têm a pior eficiência ofensiva dos jogadores do banco de reservas. E os Kings também são melhores nessa categoria, né? Em produção ofensiva, a eficiência ofensiva dos jogadores de banco. LeBron tá fora, o melhor e mais lúcido jogador dos Lakers vai fazer muita falta hoje. Anthony Davis é dúvida. O segundo melhor jogador do time tem problemas físicos constantes. Pode ser que ele não jogue hoje, porque ficar forçando um atleta como ele é bem delicado. Lonnie Walker IV, né, uma das grandes surpresas dos Lakers e titular nessa temporada é dúvida, está voltando de lesão. Westbrook vai assumir a armação dessa equipe. E a gente só tem um recorte recente, né, do Russell Westbrook sendo titular na armação do Los Angeles Lakers, que é pontuação alta. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Bom, quando o Russell Westbrook ele assume ali, né, a armação da equipe, ele vai botar os seus adversários para correr, ele vai querer se sentir à vontade, ele vai jogar em transição, com infiltração, com velocidade, com muitos turnovers também, né, o que gera pontos de contra-ataque para os seus adversários. E bom, a gente teve apenas um jogo, né, na temporada aqui em que o Russell Westbrook foi o grande protagonista na armação dessa equipe, que foi esse jogo aqui contra o Utah Jazz. O LeBron James acabou ficando de fora ali de última hora, e lá no nosso grupo VIP, na hora eu falei pro pessoal, Russell Westbrook vai armar as jogadas, ou seja, o jogo vai ficar rápido, vai virar um jogo de transição e, consequentemente, teremos muitas posses de bola para os dois lados e pontos fáceis, já que pontos de contra-ataque são mais fáceis de serem convertidos. Inclusive, o plus-minus aqui do Russell Westbrook foi de menos 23. Ele teve poucos turnovers naquela noite, mas ainda assim, só o ritmo que ele implementa no Los Angeles Lakers, que já é uma equipe rápida, faz com que a linha de pontos do jogo fosse lá para cima. O mercado não se ajustou a isso e pode acontecer hoje mais uma vez. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Boa sorte a todos hoje, né? Comentem aqui embaixo se vocês têm alguma sugestão que ficou faltando. Partidas exclusivas lá no nosso grupo VIP, além de muitas outras tips em cima desses mesmos jogos que a gente tá passando aqui para vocês, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!